Você que está aqui pela primeira vez, você que está nos ouvindo aí na transmissão online, seja muito bem-vindo. Abra sua Bíblia no livro do Êxodo, o capítulo é o de número 33. Eu quero ler alguns versículos a partir do versículo de número 12. Êxodo, capítulo de número 33. Se você puder já colocar o seu celular em modo avião. Aleluia. Irmãos, antes de nós lermos o texto, deixa eu dar mais uma informação aqui de utilidade pública e muito importante para todos nós. Somos uma família, uma comunidade, e querendo ou não, a gente acaba podendo ajudar tantas outras famílias. Nós vivemos dias muito difíceis e não está fácil você trabalhar, ganhar o seu recurso, o seu salário, e aí muita gente se especializando em estelionato, em roubar pessoas, em desviar dinheiros, e essa semana nós fomos vítimas disso. Então, fique esperto, fique muito esperto, porque a tecnologia cada vez mais avançada e tendo domínio dela um homem mau, um homem com espírito mau, sem piedade, ele acaba com você, acaba com tudo que você tem. Então, fique atento, não pague boletos antes de ver que você está pagando, não empreste dinheiro por telefone, não faça Pix sem antes falar presencialmente, pessoalmente, não faça nada disso. Se alguém ligar no nome de alguém da igreja, não acredite. A igreja ela sempre vai te dar dinheiro, ela nunca vai te pedir dinheiro. Amém ou não amém? Amém. Nossa igreja é rica, irmão. Então, se ligar algum irmão pedindo dinheiro para vocês, fala, não é da igreja, é o diabo. Repreende que é o cão. Agora, se ele aparecer presencialmente, aí, irmão, abençoa, né? Pelo amor de Deus. Mas se vir que se conversa aí de celular, estou precisando, estou aqui não sei aonde, paga esse boleto, conversa fiada, né? Então, fique atento, nós fomos duramente penalizados essa semana com isso, então fiquem atentos, ok? Mas glória a Deus, nós capota, mas não breca. Êxodo, capítulo de número 33. Nós vamos ler a palavra de Deus, e para a gente circular o sangue de novo, está friozinho, né? Vamos ficar de pé, por favor. Eu quero convidar você para ler comigo aqui o texto da palavra de Deus, e hoje nós vamos ler todos juntos. Não vou ler um e vocês lerem um, porque na gravação fica feio demais isso. Então nós vamos ler todos juntos para não ter um gap, quem vai estar nos assistindo, nos ouvindo. Então, 1, 2, 3, diz: Moisés disse ao Senhor: eis que me dizes para conduzir este povo, mas não me dissestes quem enviarás comigo. Dissestes: eu conheço você pelo nome, e você alcançou favor diante de mim. Agora, se alcancei favor diante de ti, peço que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti, e lembre-te que esta nação é o teu povo. Deus respondeu: a minha presença irá com você, e eu lhe darei descanso. Então Moisés disse: se a tua presença não fores comigo, não nos faça sair daqui, deste lugar. Isso. Obrigado. Glória a Deus. Senhor, nós louvamos e bendizemos o teu nome, engrandecemos o teu nome. Estamos aqui por causa do Senhor. Viemos nesta manhã porque cremos no teu poder. Fala conosco segundo a sua boa vontade. Em nome do teu Filho Jesus. Amém e amém.
Meus irmãos, nós temos seguido aí esses últimos domingos numa jornada de fé, falando sobre fé, falando que se de fato cremos neste Deus, se de fato temos nos aproximados deste Deus, de acordo com a sua palavra, nós precisamos crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Isso está lá em Hebreus, que diz que todo aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Deus existe. E nós cremos que Deus existe. Nós estamos aqui porque a misericórdia de Deus nos trouxe aqui. Fomos alcançados pela tua bondade. Nós chegamos aqui hoje pela fé. Na verdade, nós só chegamos até aqui, né? Nós vamos fazer 21 anos como comunidade evangélica, pescadores de almas, por meio da fé. A fé nos trouxe até aqui. Nós cremos neste Deus, nós cremos na bondade desse Deus. Esse Deus é vivo. Esse Deus, Ele é poderoso. Esse Deus é tremendo. Esse Deus é grandioso. Esse Deus Ele, como diz um amigo meu, Ele não é gente, não. Ele é incomparável. Deus não dá para comparar. Todas as coisas foram feitas pelas mãos de Deus. Todas as coisas existem por causa da palavra e do poder da palavra de Deus. Deus criou todas as coisas. Deus é pré-existente. Ninguém criou Deus. Ninguém foi lá e falou, fiz um Deus. Não, Deus existe antes de todas as coisas. Ele é pré-existente, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente. Esse é o nosso Deus. Ele sabe o que se passa dentro do seu coração agora. Ele sabe exatamente o que o seu estômago está clamando aí, o macarrão com frango, Ele sabe disso. Ele sabe quantos cabelos, quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Na minha não precisa de muita conta. Mas Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe das suas preocupações, Ele sabe dos seus anseios, Ele sabe das demandas da sua alma, Ele sabe das suas mais profundas angústias. Esse é Deus, esse é o nosso Deus. Ele também sabe quando você se alegra, Ele sabe quando há expectativa dentro de você, Ele sabe quando as suas emoções se afloram dentro de você, Ele sabe quando você vai dar o próximo passo, Ele sabe quando você vai subir o próximo nível, Ele sabe de todas as coisas, porque Ele é Deus, Ele te conhece. Nós ouvimos aqui que esse Deus, Ele é tão glorioso, que Ele se reservou para também nos chamar de filhos, ou seja, Ele é o nosso Pai. Nós lemos Mateus capítulo 6, o nosso Pai, o Pai nosso, e é glorioso saber que além de Deus, Ele é o meu Pai, porque o Pai é glorioso. Por exemplo, meu pai, pastor Floriano, está aqui hoje, e quando eu vou à casa do meu pai, quase todos os dias, eu tenho muita liberdade na casa do meu pai. Eu posso abrir a geladeira, eu deito na sua cama, eu assisto a sua televisão, às vezes eu tomo até a tua coca. Quando eu tomo a coca, ele fica bravo, mas às vezes eu tomo até a coca dele, porque ele é o meu pai. Eu tenho liberdade na casa do meu pai, e a ideia, quando a Bíblia está falando sobre a paternidade de Deus, é exatamente isso. Você precisa entender que você tem um pai que te ama, que você tem um pai que quer intimidade contigo, que você tem um pai que quer se relacionar com você. A ideia da paternidade, né, de Deus, de falar de Deus como pai, de ter Deus como um pai, é você ter a certeza de que você, como um filho, você não está sozinho. E nesta manhã, neste domingo, neste dia, você precisa se conscientizar que você não está sozinho, você tem um pai. Amém? Você pode virar para o seu vizinho e dizer para ele: você tem um pai, querido, querida. Amém? Aleluia. Nós temos um pai celestial. Eu costumo dizer, né, o Léo está aqui, que é o filho do Allen com a Jéssica, e eu costumo dizer que o Léozinho é a cara do pai, é a cara do Pai Celestial, é igualzinho o Papai Nosso, né? Você é a cara do seu pai, o Criador de todas as coisas. E não tem coisa maravilhosa saber disso, irmãos, saber do nosso pai, ter a consciência de que nós temos um pai. Por muito tempo Satanás ele vem lutando para desconstruir a ideia de paternidade. Por muito tempo o inimigo das nossas almas
ele vem tentando de alguma maneira esconder isso, de alguma maneira quebrar isso, destruir isso, porque ele sabe que quando nós perdemos esse senso de paternidade, nós andamos desgarrados, nós andamos a destinos, a passos largos para a perdição, para a destruição. Mas nesta manhã, neste dia, você precisa se conscientizar que você tem um Pai, e este Pai é o seu Deus, é aquele que está acima de todas as coisas, é aquele que te ama, é aquele que às vezes ele te corrige, mas ele não te corrige porque ele não gosta de você, ele te corrige porque ele te ama e ele te quer ver bem. Esse é o Pai celestial. É o Pai que fala para você hoje videogame não, é o Pai que fala para você hoje isso não, é o Pai que fala para você hoje isso sim, é o Pai que fala para você vamos avançar. É o nosso Pai celestial. E é bom saber que nós temos um Pai. É gostoso demais, é bom saber que nós temos alguém por nós, porque a pior coisa na vida de um ser humano é a orfandade, a pior coisa na vida de alguém é andar sozinho, a pior coisa na vida de alguém é caminhar e não ter a certeza de que tem alguém por si, não pertencer, não fazer parte. A pior coisa na vida de um homem é um homem que não tem propósito, é um homem que perdeu os seus propósitos. A pior coisa na vida do ser humano é isso. Mas deixa eu dizer algo para você, por mais que Satanás venha de alguma maneira tentando desconstruir isso dentro de você, você tem um Pai, e este Pai é o registrado na palavra de Deus, e Ele está aqui nesta manhã através do Espírito Santo para te dizer: ei filho, eu te amo, eu sou contigo, conta comigo, vamos caminhar juntos. Amém? Passei essa semana meditando nos capítulos 31, 32, 33, 34 e 35 de Êxodo. E esses capítulos narram a história do povo hebreu. Você conhece muito, mas deixa eu te inserir nesse contexto. O povo hebreu é o povo que Deus separou para si. Aquele povo especial. O povo que Deus mais tarde chamou de Israel. O povo de Deus. O povo que Deus havia feito uma herança para o Abraão, para o Isaac e para o Jacó. O povo hebreu é este povo. E nós sabemos que esse povo hebreu, eles foram levados ao Egito no momento de muita escassez no mundo, na terra. Quem lembra da história do José do Egito? Lembra? José é vendido pelos seus irmãos, rifado pelos seus irmãos, é enviado ao Egito. E depois disso, nós conhecemos a história. José, usado por Deus, torna-se um grande governador do Egito, e por conta da bondade de Deus, na misericórdia de Deus, Deus usa José para se tornar o pai do Egito, para se tornar um pai de Faraó e proteger a terra para que a terra não morresse de fome. Então Deus deu sabedoria a José para que ele pudesse armazenar alimentos, para que ele pudesse fazer boa gestão. E José fez boa gestão a ponto de que o Egito se tornou cada vez mais rico por conta daquilo que estava na vida de José. Em função disso, a família de José, que morava em Canaã, desceu para morar no Egito e começou a morar ali nas terras do Egito e foi morando. O tempo foi passando. José morreu, o povo hebreu cresceu, o faraó tornou-se um outro faraó, desconhecendo os feitos de José, agora começa a escravizar o povo hebreu. Então aquele povo que vieram, através de José, vieram ali, nadando na bênção, vieram para governar, agora esse povo se torna escravo. Até aí tudo bem? Amém? Esse povo ficou escravizado por muitos anos pelos egípcios, mas Deus tinha uma promessa para com esse povo. Esse povo é o meu povo. Esse povo são os meus filhos. Esse povo é a minha herança, que eu dei a Abraão, a Isaac, a Jacó, é o meu povo. Então, Deus estabelece um plano para libertar esse povo. E o homem que Deus usa para libertar esse povo é um homem chamado Moisés. Moisés é o homem que Deus levanta para libertar o povo da escravidão egípcia, que é uma escravidão terrível, opressora, maligna, má. E quando nós olhamos para a escravidão egípcia, não muda muito dos dias atuais, né? Não muda muito dos nossos dias. A gente vê muita coisa parecida nos nossos dias com a escravidão egípcia e com a conduta do povo deixando-se ser escravo. É muito interessante isso.
Mas o fato é que Deus levanta Moisés, e Moisés é um hebreu, um menino hebreu, que também deveria ser um escravo. Mas uma sentença é decretada sobre toda criança, e a mãe de Moisés, Joquebede, e o seu pai, Amrão, não o Arão é o irmão de Moisés, mas o seu pai, Amrão, e a sua irmã, Miriam, então decidem proteger esse menino. E protegem esse menino a ponto de que uma das filhas de Faraó pega este menino para criá-lo. E Moisés, então, é criado dentro do palácio egípcio. Moisés é criado com toda a cultura maravilhosa do Egito. Ele se torna um homem sábio. E quando ele atinge a juventude, Deus começa a queimar no seu coração uma indignação contra a injustiça que é feita contra o povo hebreu. Então Moisés pega e assassina um homem. Ele mata um soldado egípcio e precisa fugir. E vai pastorear ovelhas no deserto. E fica lá por 40 anos no deserto pastoreando ovelhas. Até um dia que Deus fala para ele: Moisés, você precisa libertar os meus filhos das mãos de Faraó. Quem são que tem que ser libertados? Os filhos das mãos de Faraó. Primeira coisa que eu aprendo aqui: filho não nascer para ser escravo. Filho é filho. Diga para o seu vizinho: você é filho. Não, melhor é isso. Olhe para ele no olho dele e diga: você é filho. Amém? Sendo filho, eu não posso andar debaixo de escravidão. Sendo filho, eu não posso deixar me dominar e viver debaixo de escravidão. Eu sou filho. E uma vez sendo filho, o texto bíblico diz que foi para a liberdade que Cristo nos comprou, Cristo nos salvou. Cristo nos chamou para vivermos uma vida livre, de filhos. Filhos são livres. Livres para quê? Para adorar o Pai, para bendizer o nome de Jesus, para engrandecer o nome de Jesus. Muito bem. Então Moisés volta, faz todo o processo, liberta o povo começa a caminhar pelo deserto. Só que esse povo, esses filhos, eles dão muito problema, tanto para Moisés, como para o próprio Pai, o nosso Deus. E aí a gente chega aqui no capítulo de número 33, e nós vemos um Moisés muito preocupado. Nós vemos um pai, um homem, um líder, preocupado com os filhos de Deus, porque esses filhos de Deus têm andado erroneamente, esses filhos de Deus não têm se atentado para o Pai, não têm sido obediente para com seu Pai, não têm guardado a palavra do Pai. No meio do caminho de 40 anos pelo deserto, enquanto eles peregrinaram, esses filhos de Deus, eles viram coisas espetaculares. Eles viram Deus fazer coisas maravilhosas. Eles viram milagres dos mais diversos. Mas nós notamos aqui que ver milagres, contemplar coisas, foi pouco para um coração obstinado, voltado ao mal. Foi pouco para alguém que não se atentou sobre a real paternidade espiritual na vida de um povo. Então, nós vemos aqui Moisés se deparando com Deus, e Deus dizendo para Moisés: Moisés, você precisa fazer este povo subir, você precisa fazer esse povo avançar, você precisa fazer esse povo conquistar, você precisa fazer esse povo tomar as terras por herança. E Moisés disse para Deus: eu sei disso, Deus, mas não será possível fazer isso se o Senhor não for comigo. Não será possível caminhar mais uma jarda, uma légua, 1 quilômetro, que seja, se o Senhor não estiver comigo. Às vezes isso acontece conosco, irmãos. Nós estamos numa jornada, numa peregrinação espiritual. E nós temos falado aqui nos últimos dias que a igreja está construindo coisas. Que a CEPA, a Comunidade Evangélica Pescadores de Almas, está realizando coisas. E é verdade, nós estamos. Mas chega um determinado momento da jornada que nós precisamos parar e falar com Deus e sermos muito claros diante de Deus. Eu aprendi aqui nessa história, já li muitas vezes esse texto, mas nesses dias Deus me chamou a atenção sobre ele. Chegou um momento em que Moisés, ele indagou a Deus,
E as primeiras perguntas que eu fiz no meu coração é como um ser humano, pecador, errôneo, falho, pode falar com Deus desta maneira. Porque quando nós vemos a narrativa bíblica, quando nós vemos Moisés conversando com Deus, a primeira coisa que eu percebo em Moisés é um homem de muita coragem. Moisés é um homem de muita ousadia. Moisés é um homem muito convicto daquilo que quer. Deus diz para Moisés: Moisés, eu estou muito aborrecido com este povo. Deus fala para Moisés: este seu povo, Moisés, eu estou muito aborrecido com eles. Este seu povo, Moisés, fizeram um bezerro de ouro para adorar, sendo que o tempo inteiro eu estou dizendo que eu sou Deus. Este seu povo. Moisés então vai diante de Deus e fala assim: Deus, lembra-te do teu povo. Não é meu povo, é o teu povo, Deus. O Senhor disse lá no início, o Senhor falou: estou tirando o meu povo. Foi o Senhor quem chamou esse povo de teu, então ele não é meu, ele é teu. Observe a ousadia deste homem em falar com Deus. Observe, irmão Roberto, a coragem desse homem em falar com Deus. E quando você começa a ler os textos bíblicos, você vê que não foi uma, não foi duas, não, foram várias vezes em que Deus fala: Moisés, o teu povo, e Deus fala: não, Deus, não é meu povo, é o teu povo. Então o que eu aprendo aqui? Que chega um determinado momento, queridos, que a jornada, a peregrinação espiritual, ela não se torna muito fácil para nós. Os desafios que nós encontramos no meio do caminho, nós que somos pai de família, nós que temos a nossa família biológica e espiritual, nós sabemos dos desafios. E às vezes, as respostas que as pessoas que deveriam nos ajudar, que deveriam estar conosco, não são favoráveis. Na maioria das vezes, vem em nós um sentimento de: vou largar de mão, vou largar de banda, não vou mais interceder. Quando a gente vê aquele irmão que nós estamos investindo, que nós estamos cuidando dele, para ele parar de usar droga, para ele parar de beber álcool, para ele parar de trair a esposa, e ele não está fazendo isso, logo a gente já vira as costas, logo a gente já quer desanimar, mas deixa eu dizer aqui a exemplo de Moisés. Moisés disse: ei Deus, é o teu povo, lembre-se que é o teu povo, não é o meu povo, é o teu povo, então tenha misericórdia do teu povo. Então o que eu aprendo com Moisés aqui? Eu gostaria que você aprendesse comigo. Você tem um pai, e ele está te vendo. Você tem um pai, e você pode falar com ele abertamente. Quando eu vejo Moisés falando com Deus aqui, Moisés sabia quem era Deus. Nós vemos aqui no capítulo de número 33, Deus chega um determinado momento, 32, Deus chega um determinado momento, que Moisés está no monte, e ele já está lá há bom tempo, e é quando Deus escreve as tábuas. A Bíblia diz que Deus escreveu, não foi Moisés quem escreveu, Deus escreveu as palavras nas tábuas. E quando Moisés está ali na presença de Deus, a Bíblia diz que o povo está lá no arraial, levantando um bezerro de ouro. Então Deus manda Moisés descer. Quando Moisés desce, Moisés fica tão indignado com aquilo, tão indignado, que Moisés pega e quebra as tábuas. Ele despedaça aquilo que Deus havia escrito. E depois que Moisés faz isso, a palavra de Deus diz que Moisés então sentencia, dá uma sentença para aquele povo, e naquele dia 3.000 pessoas são mortas a espadas por causa do pecado que cometeram. Depois Moisés volta diante de Deus. Eu fico imaginando a coragem que é voltar diante de Deus depois de ter quebrado a palavra de Deus. A coragem, irmão. Mas a Bíblia diz que Moisés então volta diante de Deus, e Deus o repreende porque ele quebrou as tábuas. Mas mesmo assim, a ousadia e a coragem daquele homem em entrar, em interceder pelo um povo, chamou a atenção de Deus. E é isso que eu gostaria de chamar a sua atenção hoje. Deus nos chamou como corpo de Cristo, como a igreja, para sermos estes que intercedem uns pelos outros. Para sermos esses que nos colocam na brecha uns pelos outros. Não é tarefa fácil cuidarmos de ninguém, não é tarefa fácil cuidarmos da família, não é tarefa fácil cuidarmos dos filhos, da esposa, do esposo, não é tarefa fácil andarmos uma vida santa e santificada, não é tarefa fácil sermos bons no meio de um monte de homens maus, mas Deus nos chamou para sermos intercessores uns dos outros. E foi assim com Moisés. Isso tem alegrado o meu coração. E quando nós chegamos aqui no capítulo de número 33, e o versículo de número 14,
Nós vemos Moisés dizendo, né? O versículo 13 diz: agora, pois, se tem achado graça aos teus olhos, rogo que de agora me faças saber o teu caminho e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos e atente que esta nação é o teu povo. Disse, pois, o Senhor: irá a minha presença contigo e ela vai te fazer descansar. Em outra tradução, diz assim: a minha presença irá contigo e te darei descanso. O que eu gostaria de dizer para você nesse dia tão especial, esse dia maravilhoso que Deus tem nos feito, nesse dia glorioso que Deus tem nos dado, nós não estamos caminhando sozinhos nesses dias. Você não está caminhando sozinho. E por saber que você não está caminhando sozinho, chegou um tempo de você parar um pouquinho no caminho e reabastecer o seu tanque. Chegou o momento de você parar um pouquinho e falar com Deus. Chegou o momento de você ser sincero diante do seu Deus. A sinceridade de Moisés aqui, nesse desafio de ser um líder, de ser alguém que estava intercedendo por um povo, me deixou encantado nesses dias. E ele falou o seguinte: Deus, eu tenho a tua palavra para ir. Eu tenho a tua direção para ir. Mas mesmo com tudo isso, se o Senhor não for, eu não vou. Às vezes nós estamos entrando em certas situações, irmãos, simplesmente porque temos uma palavra, mas dentro de nós não temos a absoluta certeza daquilo. Mas nesse dia Deus quer nos chamar a atenção, gerar em nós as convicções necessárias para alcançarmos o próximo nível, para avançarmos no próximo nível. Quando nós vemos aqui essa história, nós vemos o Moisés, ele é o mediador entre o povo hebreu e Deus. Moisés é uma espécie de intercessor do povo. Moisés é um homem que Deus levanta para ser o intercessor do povo hebreu. E na antiga aliança, Moisés faz esse papel de intercessor, de clamar pelo povo. Chega um determinado momento que Moisés fala para Deus assim: Deus, lembra-te de que eles são o teu povo. Que coragem, hein, irmão Roberto? Eu fico imaginando Deus olhando para ele e falando assim: por acaso eu esqueci de alguém? Mas Moisés fala: lembra-te. Só que quando nós entramos no Novo Testamento, na Nova Aliança, nós vemos o nosso Jesus Cristo, Diego, sendo intercessor não só de um povo, mas de todos os homens, inclusive eu e você. Aleluia. O que isso significa, irmãos? Significa que nós temos um Pai. Significa que Jesus é o nosso intercessor. Significa que nós podemos entrar na presença de Deus. Significa que nós podemos nos arrepender dos nossos pecados. Significa que nós podemos sim, no nome de Jesus e na autoridade do nome de Jesus, nos colocarmos à sua disposição para sermos estes que também pode se colocar na brecha pela vida daquele que está levantando bezerro de ouro. Por que eu estou dizendo tudo isso, irmão? Hoje, um domingo especial, Dia dos Pais, e ser pai não é tarefa fácil. Ser pai é um desafio constante, porque, querendo ou não, você está preparando uma próxima geração. Quando eu falo de tarefa desafiadora, não é o pai biológico, porque pai biológico qualquer um pode ser. E a gente sabe como é que faz isso.
Mas ser pai, de acordo com a palavra de Deus, ser alguém que vai dar destino, alguém que vai preparar a próxima geração, ser o homem de uma mulher só, marido responsável, idôneo, íntegro, capaz, viril, nos dias de hoje tem se tornado cada vez mais escasso. Mas para nos tornarmos com todos esses adjetivos, todas essas prerrogativas, nós precisamos da presença do Senhor. Não é possível ser um bom marido sem a presença do Senhor. Não é possível ser uma boa esposa se você não tiver a presença do Senhor. Por isso eu queria, no nome de Jesus, nesta manhã, dizer para você: não abra mão da presença do Senhor. Custe o que custar, haja o que houver, não abra mão da presença do Senhor. Não substitua a presença do Senhor por nada na sua vida. A presença do Senhor deve ser insubstituível. Nós não podemos negociar a presença do Senhor. E quando eu falo da presença do Senhor, para os mais religiosos, acha que é vir à igreja todo dia, acha que é... Não, irmão, a gente só vem na igreja, nesse lugar, nesse ambiente, para comer a cereja do bolo e tomar o café da manhã. Mas a presença do Senhor é amanhã, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Amém? Agora, pastor, por que eu preciso da presença do Senhor? Porque é somente a presença do Senhor que vai produzir a alegria que você precisa. Salmos, o capítulo de número 16 e o verso 11, diz que na presença de Deus há abundância de alegria. Então é somente na presença do Senhor. É por isso que eu não posso desprezar a presença do Senhor. Nós não podemos negociá-la. O Salmo de número 21 e 26, e verso 6, diz que é a presença de Deus, viu, Diego? A presença de Deus, é ela quem nos enche de alegria. Amém? É a presença de Deus. Tudo que é externo a isso, tudo que traz sentimentos, mas abundância de alegria, é a presença de Deus. Quando a gente tem a presença de Deus dentro de nós, movendo dentro de nós, nós vivemos em constante alegria, nós vivemos aleluiados. É a presença de Deus. O Salmo de número 51, 11, nós vemos o salmista Davi, ele tentando nos ensinar acerca disso, dizendo para nós assim: olha, se você tiver um medo, se existir algum medo em você, que seja o medo de perder a presença de Deus. Às vezes a gente tem medo de perder dinheiro, aí a gente rouba. A gente tem medo de perder alguma coisa, a gente mente. A gente tem medo de perder status, a gente engana. A gente tem medo... Não, se tem algum medo que eu tenho que ter, é o medo de perder a presença do Senhor. Eu não posso perder a presença do Senhor. Por quê? Porque eu estou numa grande jornada. O povo hebreu estava numa grande jornada. Moisés estava numa grande jornada. E quando nós vemos a história, nós vemos esse povo ter êxito na sua jornada. Por quê? Porque se quebrantaram, se humilharam, disseram: não nos faça sair daqui, se a tua presença não estiver conosco. Guarde essa palavra no seu coração, irmão, e que a presença do Senhor esteja na sua vida constantemente.